Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é André Ian, escrevente do TJ São Paulo. Mais uma revisão de véspera aqui para você já tá vendo aí, de processo penal. No vídeo de hoje a gente vai tentar aqui trazer as melhores dicas, que é aquilo que com certeza estará na sua prova que você vai fazer de escrevente 2024, tá bom, pessoal? Então, sem mais enrolação, vamos já aqui falar de alguns artigos, as partes mais importantes que você não pode deixar de ver agora na reta final de jeito nenhum, porque é o que mais cai. Para começar, pessoal, você não pode, mas de jeito nenhum, deixar de estudar a parte de impedimento e suspeição. Isso daí é campeão de prova há muitos anos, há décadas que isso daí cai em prova e continua caindo. E o ideal, na verdade, pessoal, é que você saiba todos os artigos de impedimento e suspeição, não só esse, por exemplo, que está na sua tela, que é aquela decoreba, quais são os casos de impedimento, quais são os casos de suspeição. O ideal é que você saiba todos, porque o examinador, nas últimas provas, ele andou pegando artigos que não é a decoreba, mas artigos que estavam próximos ali, e aí acaba pegando alguém desprevenido, tá? Então, só para fazer a leitura junto aqui com você, o juiz ele não poderá exercer jurisdição no processo em que esses casos são os casos de impedimento. Tiver funcionado o seu cônjuge, parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive como defensor, advogado, órgão do MP, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito. Ele próprio tiver desempenhado qualquer dessas funções, ou serviu como testemunha, tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando de fato e de direito sobre a questão, ele próprio, seu cônjuge ou parente em linha reta até o terceiro grau também, inclusive, for parte, né? Se for parte ou interessado, pessoal, obviamente ele não vai poder exercer a jurisdição, então estará impedido. Então, sempre que tiver algo estritamente ligado à jurisdição, ao processo, ele estará impedido, né? Então, quando for algo desse tipo, estará impedido. Na sequência, pessoal, a gente tem o artigo 253 que caiu em provas recentes. Nele falou que nos juízos coletivos não poderão servir no mesmo processo juízes que forem entre si parentes, também até o terceiro grau, seja em linha reta ou colateral. Então, se juízes forem parentes entre si, nos juízos coletivos não podem servir, certo? Não podem servir ao mesmo tempo. Na sequência, temos os casos de suspeição, onde o juiz tem que se declarar suspeito e, se não o fizer, ele pode ser recusado também pelas partes, tá? Importante destacar isso também. Então, ele pode ser amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes, ele ou até o cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo por algum fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja a controvérsia, se sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes, tiver sido conselheiro ou aconselhado, né, qualquer uma das partes, credor ou devedor, tutor ou curador, sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada, tudo do processo, tudo sempre a ver com qualquer das partes, tá bom, pessoal? Então isso daí são os casos de suspeição. O artigo 255, ele fala que o impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afinidade, ele vai cessar com a dissolução do casamento que tiver dado a causa, salvo se tiver descendentes. Aí, ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não funcionará como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro, enteado de quem for parte no processo, tá bom? Então, ainda que foi dissolvido sem descendentes, se for o caso do sogro, o padrasto, o cunhado, não vai poder se for parte, né, não vai poder servir também no processo, tá bom, pessoal? Então, esses aí são os casos de impedimento e suspeição. Tirando isso, pessoal, esse título aí do acusado e seu defensor, isso daí sempre está em prova também, sempre. E o pior, são pouquíssimos artigos, sempre o examinador pegou artigos próximos, muitas vezes tem um mesmo aí que ele pegou várias vezes, mas agora ele está diversificando um pouco, mas de toda forma ele sempre pega vários artigos aí do acusado e seu defensor, pessoal, sempre pega vários. Então você precisa saber todos os artigos deste capítulo aí, porque isso daí anda caindo muito em prova. Na verdade, sempre caiu e continua caindo e vai continuar caindo. Então,
isso daí você precisa saber muito. O primeiro, 261, é o campeão. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Eu já gravei vários vídeos aqui no canal falando desse artigo aí, falando inclusive da prova de 2014, quando eu fiz e errei essa questão. 2015 caiu de novo e eu errei de novo. 2017 caiu de novo, aí eu acertei, porque aí eu vi que tudo se repetia e eu precisava acertar aquilo que se repetia. Por isso que eu estou te dando essas dicas aqui, tá? E eu jurava da primeira vez que eu nunca tinha lido a palavra foragido no Código de Processo Penal. E aí, está aí sim, ausente ou foragido. E o examinador já cobrou isso várias vezes, pessoal. Procura aqui, vídeo aqui no canal sobre processo penal que você vai ver que eu já falei muito disso daí. Então, estou falando novamente porque vai cair de novo. Na sequência, fala que a defesa técnica, quando realizada por defensor público ou nativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada. Ao acusado menor, dar-se-á o curador. Se o acusado não tiver, será, deixa eu só me tirar aqui da tela, será nomeado defensor pelo juiz, é salvado seu direito de a todo momento nomear outro de sua confiança ou a si mesmo defender-se caso tenha habilitação. Pessoal, esse artigo 263, só voltando aqui com você, já caiu muito e caiu nas últimas provas, muito cuidado. Então, a qualquer momento, o acusado ele pode nomear outro defensor, a qualquer momento, ou inclusive defender a si próprio, se ele for habilitado para isso. Então, a qualquer momento. Então, você leu aí que é a qualquer momento? Eu vou até me tirar agora da tela de novo. Está escrito aí, se não tiver, será nomeado defensor, ressalvado do seu direito de a todo tempo, pessoal. Então, pode ser a qualquer momento, tá bom? Parágrafo único, acusado que não for pobre, hein, será obrigado a pagar os honorários. Então, se não for pobre, precisa pagar os honorários, arbitrados pelo juiz aí. Artigo 264, salvo motivo relevante, os advogados e solicitadores serão obrigados, sob pena de multa, de 100 a 500 mil reais, a prestar seu patrocínio aos acusados quando nomeados pelo juiz. Precisa decorar essa multa, pessoal? Hoje em dia eu acredito que não, tá? Não, o examinador não anda cobrando o valor dessa multa, até porque não é mais essa moeda, né? É a moeda do real, então hoje em dia você não precisa mais memorizar isso não. O defensor não poderá abandonar o processo sem justo motivo, previamente comunicado ao juiz, sob pena de responder por infração disciplinar perante o órgão correcional competente. A audiência poderá ser adiada, se por motivo justificado o defensor não puder comparecer. Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência, não fazendo, o juiz não determinará o adiamento de auto algum no processo, devendo nomear outro defensor, que é o substituto, ainda que provisoriamente ou só para efeito de algum ato. Parágrafo 3º, em caso de abandono do processo pelo defensor, o acusado será intimado para constituir novo defensor, se assim o quiser, e na hipótese de não localizado deverá ser nomeado defensor público, advogado dativo para a defesa. A constituição de defensor independerá de instrumento de mandato, pessoal, é muito importante isso daí, se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório. Então, não depende de mandato se ele indicar lá para o interrogatório. Nos termos do 252, não funcionarão como defensores os parentes do juiz. Então a gente viu alguns casos de impedimento e suspeição não poderão ser defensor os parentes do juiz, tá bom, pessoal? Não é das partes, cuidado, é do juiz, tá bom? E aí a gente já vai para a Lei 9.099. Mas antes, pessoal, só destacando mais uma vez para você então, principalmente os artigos iniciais lá, 2001, 2003, tá? Mas já caíram muito em prova, mas muito mesmo, assim. Eu vou te mostrar as questões aqui, tá? Vou te mostrar as questões aqui nessa aula ainda. E você vai ver como isso aí se repete muito. Eu nem peguei todas as questões, senão esse vídeo aqui ficaria longo demais. Peguei algumas, só para você ter ideia, tá bom? Não se esqueça, pessoal, de se inscrever aqui no canal para continuar vendo essas revisões de véspera, tá? Esqueci de falar. Então, se inscreve porque eu tô gravando, de repente você esquece, sempre assiste os vídeos aqui, mas aí acaba não vendo todos, porque você não é avisado, porque não é inscrito no canal. Ative as notificações também para lembrar disso, tá bom? Ajuda também esse trabalho aqui, porque é gratuito que eu estou fazendo aqui com você no YouTube, tá bom? E eu tenho certeza que isso aí estará na sua prova, ou seja, o trabalho que eu estou fazendo aqui gratuito ajudará com certeza todos que estão vendo este vídeo, tá certo, pessoal? Vamos então dar sequência aqui, falando agora da Lei 9.099. As coisas mais importantes de tudo que eu estou falando aqui, por que eu estou citando essas? Porque é aquilo que com certeza estará na sua prova. Aquilo que a gente acha, pessoal, a parte do tribunal do júri,
andou caindo nas últimas provas, mas não é certeza que vai cair de novo. É provável, mas não é certeza. Agora, essas coisas que eu estou falando, pessoal, impedimento de suspeição, do acusado e seu defensor, Lei 9.099, isso daí cai toda a prova há décadas, não é de hoje, entendeu? Faz muito tempo. Então isso daí você precisa saber disso, você precisa, tá? Se você ainda não sabe qualquer um desses detalhes que eu estou falando, primeiro você precisa saber estes para depois ir para os mais difíceis, tá? Porque esses são os principais. Então a Lei 9.099, alguns artigos principais que você precisa saber lá 89 e 90, 88 e 89, desculpa, e aí 60 e 61. Nele diz que o juizado especial criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para conciliação, julgamento e execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, sempre respeitadas as regras de conexão e continência. Então, menor potencial ofensivo é o que fala o artigo 60. No parágrafo único, ele fala que na reunião de processos perante o juízo comum ou tribunal do júri, decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, observarão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis. Então, quer dizer que menor potencial ofensivo vai funcionar instituto da transação penal e composição dos danos civis, tá? 61 considera infrações penais de menor potencial ofensivo. Agora você precisa saber quais são as infrações de menor potencial ofensivo. É quando tiver contravenção penal ou crime que a pena máxima não for superior a 2 anos. Pode ter ou não multa. Então esquece multa, tá? Esquece que não é importante. Pena máxima não superior a 2 anos ou contravenção penal. Pena máxima não superior a 2 anos ou contravenção penal. 62. O processo perante o juizado especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena que não é privativa de liberdade, tá? Tá escrito aí, não privativa de liberdade. Então, decora aí esses critérios: oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Daí, pessoal, lá no artigo 89, fala que nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, ali é pena mínima, é igual ou inferior a 1 ano. Abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público oferecer a denúncia poderá propor a suspensão do processo. Então a gente está falando do que, pessoal? Da suspensão condicional do processo, da pena, tá? Suspensão condicional é pena mínima, não superior. Na verdade, tem que ser inferior a 1 ano, tá? Inferior a 1 ano, ou seja, menor que 1 ano. Não pode ser de 1 ano, precisa ser inferior a 1 ano. Aliás, igual ou inferior a 1 ano. Então é no máximo 1 ano, tá bom, pessoal? Não pode esquecer, suspensão condicional da pena. E no parágrafo 1º fala que aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do juiz, este recebendo a denúncia, pode suspender o processo, mas tem que ter algumas condições, tá? Qual que são? Reparação do dano, salvo se não foi possível fazer, proibição de frequentar alguns lugares, proibição de ausentar da comarca onde reside, sem autorização do juiz, e comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. Então, esses detalhes são os principais. Você precisa saber a pena da suspensão condicional do processo e dos crimes de menor potencial ofensivo, tá bom? Vamos ver então algumas questões, bem rápido aqui, sem muitas explicações, mas só para te mostrar como isso cai e a forma que cai, porque é importante. Tício, estudante de direito, é réu em ação penal, tendo sido assistido por defensor público ao longo de toda a vida, ao longo de toda a instrução. Absolvido pelo juiz de primeiro grau, o Ministério Público recorreu. Tício, nessa ocasião, já era advogado. Então, o Tício era advogado, né? Ele estava sendo processado, era réu. Devidamente, então, habilitado junto ao órgão de classe, tendo ele próprio apresentado as contrarrazões ao recurso do Ministério Público para a manutenção da sentença absolutória. Diante da situação, qual que é a alternativa correta? Então, o que aconteceu? O Tício, ele sempre teve um advogado, que era um defensor público, e aí ele ganhou a causa, o Ministério Público recorreu, e aí, depois, para responder esse recurso, ele já era advogado, então ele mesmo se defendeu, foi isso que aconteceu. E aí,
né? Vamos ver as alternativas. Letra A, eu já vou aqui mostrar logo o gabarito para você, que o importante é você entender a forma como cobra. O treino você faz aí, tá bom? Letra A. Ainda que Tício tenha sido assistido por defensor público, não há qualquer vedação legal para que ocorra substituição por defensor particular, sendo ainda permitido que ele mesmo exerça a própria defesa, já que habilitado. Perfeito, né, pessoal? Porque ele já é habilitado, pode se defender. E a qualquer momento, lembra que eu falei no artigo que eu citei ainda há pouco no início da aula? A qualquer momento ele pode trocar de defensor, ele pode trocar de advogado ou se defender se ele for habilitado, qualquer momento. Então, é isso. Letra B falou que embora seja permitido ao acusado se habilitado a exercer a própria defesa, tendo Tício sido assistido por defensor ao longo do processo, é vedada a substituição. A qualquer momento ele pode substituir, pessoal, a qualquer momento, não esquece. Letra C, ainda que advogado devidamente habilitado por expressa vedação legal, Tício não pode exercer a própria defesa, ao contrário, ele pode exercer se ele tiver habilitação. Letra D, tendo sido a defesa de Tício exercida por defensor ao longo do processo, por expressa disposição legal, vedada a substituição por defensor particular. Ele pode sempre substituir, pessoal, ou ele mesmo se defender. Tício, ainda que advogado, não pode exercer a própria defesa. Só aí já está errado, né, pessoal? Se é advogado, ele pode exercer a própria defesa. Olha como é tranquilo, o examinador contou mó história, né, mó rolê, mas é tranquilo. No final de contas é tranquilo e sempre cai. E caiu de novo, esse mesmo artigo caiu de novo na outra questão que eu já vou te mostrar. Antes disso, impedimento e suspeição. Se você não reparou, 2023 foi essa questão que eu te mostrei, olha só. E aqui, impedimento e suspeição também prova de 2023. Sempre cai, pessoal. Todo ano, toda vez que tem prova do TJ, vai cair isso, tá? É de lei. Assinale a alternativa correta com base no impedimento e suspeição. Promotor de justiça não poderá atuar em processo em que tenha figurado como advogado de qualquer das partes, podendo, no entanto, atuar naqueles em que figurou como testemunha. Não, né, pessoal? Figurou como testemunha, não pode. O juiz vai se dar por suspeito, se não fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, se seu parente consanguíneo ou afim em linha reta colateral estiver respondendo a processo análogo. Não, né, pessoal? Aí não é suspeição. Então, tá errado. Letra C. O juiz não poderá atuar em processo em que ele próprio tenha figurado como advogado de qualquer das partes, não se aplicando o impedimento, no entanto, se a atuação do advogado é de parentes seus. Não, pessoal, não pode ser parente também, tá? Letra D. As causas de impedimento e suspeição decorrente do parentesco por afinidade não cessarão com a dissolução do casamento se houver filhos menores, cessando, no entanto, se existir filhos ou se existir já tenham atingido a idade adulta. Olha que viagem, né? O examinador confundiu um monte de coisa aí. Letra D tá errada também, né, pessoal? E letra E é o gabarito, não poderão figurar no mesmo processo em juízos coletivos. Lembra que eu falei de juízos coletivos? Quando juízes que parentes entre si, ainda que em linha reta ou colateral, inclusive até o terceiro grau. Então, juízos coletivos, parentes entre si, os juízes não poderão atuar juntos, tá? Letra E, pura letra seca da lei, tranquilo, né, pessoal? Então, sempre cai. Próxima questão, Lei 9.099. Olha só, questão de 2021, prova anterior à de 2023. Perguntinhas tranquilas também. É correto afirmar que a correta foi a letra E, que falou na eventual reunião de processo, perante juízo comum, decorrente da aplicação da regra de conexão e continência, as infrações de menor potencial ofensivo, aplicar-se aos estudos da transação penal e composição de dano civil. A gente viu lá que é exatamente isso, pessoal. Então, as infrações de menor potencial ofensivo vão ser aplicadas, nesses casos, os institutos da transação penal e composição dos danos civis. Letra A falou que são infrações de menor potencial ofensivo. Menor potencial ofensivo é pena máxima. Olha aí, já falou da pena mínima, tá? Errado. A transação penal nas ações penais públicas condicionada à representação oferecida no Ministério Público não será homologada pelo juiz se não contar com a anuência da vítima. Então, o examinador inventa um monte de coisa aí. Suspensão condicional do processo, pessoal, aí é pena mínima, aí, mas é 1 ano, né? E aí ele falou 2 anos, letra C tá errada. Letra D, não cabe prisão em flagrante nos crimes de menor potencial ofensivo. Então, pessoal, você vê que o examinador ele tenta inventar, mas as respostas corretas são sempre as mais fáceis, se você ver. As difíceis são aquelas que estão com erro, as mais fáceis são as corretas. Na sequência, impedimento e suspeição caiu também na prova de 2021, pessoal. E aí, letra D foi o gabarito, mesmo que dissolvido o casamento, ainda que sem filhos em comum, o juiz não poderá figurar em processos em que são partes os pais e irmãos do cônjuge. A gente viu lá essa possibilidade. Então, letra C foi o gabarito. E aí ele falou aí, em cada alternativa, casos de impedimento, de suspeição, sempre trocando uma coisa com a outra.
ou falando alguma coisa errada quando não é impedimento, quando na verdade é, tá? A maioria das vezes ele fala que não é impedimento, mas na verdade é. Tirando quando troca impedimento por suspeição, às vezes ele fala que não é impedimento, mas é. Ou ele fala que não é suspeição, mas é. É sempre assim, tá? Sempre assim que eles cobram. Na sequência, mais uma questão aí de 2018, prova anterior da Lei 9.099. Caíram outras, tá? Eu estou citando aqui só dos artigos principais que eu citei, mas caíram outras questões dessas partes que eu estou falando também. Caíram outras. E letra A foi o gabarito dessa, falou que reunidos os processos por força de conexão ou continência, a mesma questão, ó, o mesmo artigo, conexão ou continência, perante o juízo comum ou tribunal do giro, ou tribunal do júri, observar-se-ão os institutos da transação penal e composição dos danos civis. Você viu? A resposta certa foi a mesma, pessoal. Olha só que interessante. O examinador não só cobra, como cobra a resposta certa sendo a mesma. Muito curioso isso. 2018 também perguntou do acusado e seu defensor. O acusado, letra E, ainda que possua defensor nomeado pelo juiz, poderá a todo tempo nomear outro de sua confiança. Olha só. É a mesma questão também, o mesmo artigo que caiu lá na primeira que a gente viu, que a todo momento ele pode trocar do advogado ou defender-se a si mesmo se for habilitado, é sempre essa regra. E aí, letra A, B, C e D, ele ele continuou falando um monte de coisa errada aí, o acusado ainda que tem habilitação não poderá a si mesmo se defender, já está errado. É sempre a mesma coisa, pessoal, sempre a mesma coisa mesmo. Por isso que você tem que saber esses artigos, tá? Só tô te mostrando essas questões não para corrigir, tá? Mas é só para te mostrar que você precisa saber esses artigos aí. 2017, mais uma questão, a prova que eu fui aprovado, a questão que eu falei do artigo 261, ó, eu lembro até de cor, na verdade está escrito aí também, mas eu lembro até de cor porque eu errei várias vezes isso, então eu lembro. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor, e aí lembra disso daí, essa frase tem que estar inteirinha na sua cabeça porque eles cobram sempre isso daí, já cobrou várias vezes. Antigamente cobrava de um jeitinho um pouquinho diferente, era mais fácil, aí agora eles estão cobrando mais complexo, assim, com historinha, mas no final é sempre a mesma coisa. A ideia do artigo acaba sendo sempre a mesma, pessoal, sempre a mesma mesmo. Então é isso, pessoal. Isso daqui é só para te mostrar como esses pontos são os mais importantes. Impedimento de suspeição do acusado e seu defensor, Lei 9.099, principalmente ali artigo 60 e 61, 88 e 89, tá? Isso daí você precisa saber muito, saber ali, se cair você precisa acertar, não é questão que você pode errar se cair essas aí, porque errou já era, assim, precisa acertar essas questões, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado, te espero na próxima aula, muito obrigado e até a próxima.